Olá! Estamos aqui hoje para falar sobre superação de dificuldades no relacionamento. Vem comigo então hoje, que hoje vai ser especial. Tô aqui só na vibe. Tô adorando essa playlist. Então me conta se tu tem dificuldades nos relacionamentos, seja com a família, com os amigos, no trabalho, com um parceiro amoroso. Me conta. Hoje nós vamos desenrolar muitas questões, vamos trabalhar com afinco nisso. Então vamos lá. Tem que baixar minha musiquinha pra gente começar. Boa noite para quem entrar, para quem tá vendo em outro horário, né? Bom dia ou boa tarde, não sei quando vai assistir. Ela vai ficar gravada e essa é a primeira de uma série de lives que eu vou trazer para vocês, especialmente na Semana da Estrela. São lives para te auxiliar a potencializar a tua vida. Para quem não quer só sobreviver, quem quer viver com essência, com todo o potencial, certo? Então vem comigo que hoje é só a primeira dessas lives. E nós vamos começar, primeiro eu vou dar um aviso muito importante, tá? Sério e muito comprometido com o meu posicionamento, com os meus valores. Essa live eu vou falar de dificuldades nos relacionamentos, mas entenda, se tu está passando por um relacionamento abusivo, se há abuso no teu relacionamento, não, essa live não é para ti. Procure ajuda especializada, procure quem possa te acolher verdadeiramente e individualmente, certo? Essa live é para a gente trabalhar as dificuldades, tá bom? Olá para quem tá chegando. E por que eu tô trazendo esse alerta, tá? Em alguns momentos eu vou falar relacionamento tóxico, né? Algumas pessoas abusivas, mas entenda que não é no sentido de relacionamento abusivo, principalmente em relacionamentos homem e mulher, em que há abuso psicológico, abuso físico, abuso moral. Isso é crime, tá, pessoal? Então, só iniciando, dando esse aviso mais sério aqui para vocês, não que o restante do conteúdo não será sério, mas é muito importante que esteja muito claro isso, tá? O que nós vamos trabalhar aqui são relações com pessoas em que não há essa diferença, tá bom? Então, para a gente falar de relacionamento e trabalhar muito, né, como a gente superar as dificuldades, transformar esses relacionamentos em relacionamentos saudáveis, seja ele qual for, a gente precisa falar de o primeiro relacionamento mais importante, que é o relacionamento com a gente mesmo. Né? A gente sempre fica pensando que é com a família, ou com o parceiro, ou com a parceira, mas não. O primeiro relacionamento mais importante é aquele que a gente tem que ter todos os olhos para ele, é o relacionamento com a gente mesmo, tá? Então, pensa aí, como é que tá o relacionamento contigo? Tu tem sido uma boa pessoa para ti? Tu tem sido uma pessoa tóxica? Como que tá a tua relação? Tu te julga muito, te critica muito, te cobra demais, tu não consegue te ver como merecedora, né, do que acontece. Então analisa muito bem como que tá a tua relação contigo mesma, tá? Esse é o primordial, porque a forma como a gente se trata e se relaciona conosco é a forma que a gente permite que os outros também se relacionem conosco. Então, se eu não sou uma boa pessoa comigo, né? Não sou uma pessoa acolhedora, amorosa, né? Não tenho uma relação saudável comigo mesma, como que eu vou querer ter pessoas ao meu redor que tenham também relações saudáveis comigo, tá? Então, esse é a primeira coisa, assim, que a gente precisa olhar. Como é que tá a tua relação contigo? Com o teu corpo? Tu te cuida? Tem um autocuidado de alimentação, de sono, de exercício? A parte básica. Como é que tá o teu autocuidado, né? Tu tem te nutrido daquilo que é importante
E não só no sentido de nutrição, de alimentação, de questões físicas, mas também na parte mental e emocional. Tu tem lido boas coisas, né? Acessado conteúdos que te elevem, que aumentem a tua vibração. Tu tem feito coisas para ti que tu sabe que te faz bem. E quando eu digo isso, é no sentido de, ai, Ingrid, nossa, me energiza muito eu dar uma caminhada assim ao ar livre, final da tarde. Só que eu não tô fazendo. Então, pensa nisso, né? Quais são as coisas que te elevam, mas que tu não está fazendo? Aquelas coisas que é de cuidado, de merecimento, né? Tu tem dedicado o tempo pro teu descanso. Tudo isso pode parecer muito simples e não está conectado, mas isso é a forma como a gente se permite para o mundo, né? Então a gente permite que o mundo, que as pessoas nos tratem da mesma forma. Quando a gente se respeita, respeita os nossos limites, mesmo que isso gere, às vezes, um inconveniente, um conflito, são partes muito importantes para que a gente construa um relacionamento saudável, né? Que a gente tenha uma boa relação com as pessoas, que a gente consiga alinhar as nossas expectativas. Então, o primeiro passo é o relacionamento consigo, tá? E para a gente melhorar esse relacionamento com a gente mesmo, primeiro que a gente precisa ter um tempinho para fazer essa análise, para nos conhecer. Que seja 5 minutinhos por dia que tu faça um silêncio, tu faça uma meditação e busque ver dentro de ti o que tu tá precisando, né? Seja no corpo físico, seja no mental, no emocional, até no espiritual, né? Então, o que tu tá precisando, né? Esse cuidado, esse aconchego e principalmente, né, os nossos pensamentos ali, como é que eles estão? Eles estão nos exigindo muito, eles estão nos criticando muito, eles estão sendo tóxicos com a gente? Então, analisa, pensa como que tá sendo isso para ti, tá? Esse é o primeiro, né? Como eu falei. Hoje não tem estima, hoje é uma aguinha, porque eu já tomei chimarrão pra caramba. Então hoje eu peguei uma aguinha e esse horário já não ia rolar mais o chimarrão, né? Mas amanhã cedo com certeza vai ser chimarrão, viu? E sobre o relacionamento, né, consigo, ele é tão importante porque a gente também vai alinhando o que a gente busca no outro, tá? Porque às vezes a gente quer completar algo que nos falta, né? Buscando isso no outro. E a gente sabe que não rola, né? Não tem como. A gente precisa estar completo para então procurar outro para nos acompanhar, né? Seja amizade, seja na família, seja com relacionamento amoroso. E é importante também que a gente se reconhecendo daquilo que é importante pra gente, os nossos valores, os nossos princípios, para também a gente não colocar, às vezes, expectativa no outro que não estão de acordo com aquilo que a gente busca, né? Então, o que para mim, é muito importante, né, numa relação? Ah, é respeito. Tá, então, isso tá lá nos meus valores. Ah, é amizade, parceria. Então, tá lá nos meus valores. Tudo isso vai te ajudando a colocar um limite do que tu permite, o que tu não permite nessa relação, né? Fica mais fácil de tu visualizar quando aquela relação não tá bacana e para poder transformar ela, né? Às vezes é possível, às vezes a relação simplesmente a gente encerra, né? Mas isso a gente vai conversar mais para frente. E falando nessa questão de valores, né? Agora, pensando nos outros. Tem alguns relacionamentos que a gente não tem muito o que escapar, né? Por exemplo, às vezes num trabalho, a gente tem uma pessoa que convive com a gente, que se relaciona, que tá totalmente em desacordo com os teus valores, né? De certa forma, às vezes não respeita os teus limites,
mas que a gente, né, precisa estar naquele momento convivendo e tendo uma relação mínima que seja, mas a gente tem uma relação, né, às vezes de trabalho. Então, sempre pensar, colocar os teus limites, mesmo que seja esse tipo de relação que a gente não tenha como completamente desligar, vamos dizer assim, mas deixar muito claro os teus limites. Eu passei uma situação quando eu ainda, logo no começo vamos dizer assim, da minha carreira sendo concursada. Eu tive uma colega e havia uma certa perseguição, sabe? Obviamente, depois eu compreendi que era eu não colocando limites, né? Não colocando meus limites claramente. Me deixava com que os outros tomassem conta. Então, o que acontecia? Eu não tinha muito o que fazer, né? Naquele momento eu tinha que conviver com aquela pessoa. Só que a partir do momento que eu botei o meu limite, botei que, opa, peraí, isso aqui é meu, não importa tu, mas é meu limite, né? Não ultrapasse ele, né? Cuide do teu, que eu cuido do meu. A partir do momento que eu coloquei esse limite muito claro, cessaram as perseguições e a comunicação ficou muito melhor. Depois conseguimos acertar uma relação saudável, mais tranquila. Mas isso foi preciso que eu colocasse os meus limites, né? E soubesse eles também. Foi uma situação bem, vamos assim, tensa, assim, de horário e coisa. E eu consegui colocar o meu limite, né? Daquilo que pertencia a mim e que não estava em jogo naquele momento. Então, isso é muito importante, que a gente saiba os nossos limites, né? Olha, daqui não passa. E até para a gente poder alinhar com essas pessoas que às vezes não vão mudar, às vezes vão, tá? Normalmente, quando a gente muda a nossa forma de se relacionar, né, deixando claros os nossos limites de maneira, eu sempre trago gentil, a gente consegue fazer às vezes essa mudança, tá? Mesmo que seja só o afastamento da pessoa. E falando de valores, né? Pensando em outras relações, por exemplo, amizade e um relacionamento amoroso. Muitas vezes a gente cria expectativas com aquela pessoa, porém a gente não comunica essas expectativas, elas ficam só aqui dentro, porque a gente acha que a pessoa tem que saber, entendeu? É óbvio, então ela tem que saber. Mas numa relação, o óbvio precisa ser dito, né? As expectativas têm que estar alinhadas, né? E esses valores, eles não podem ser, como é que eu vou dizer assim, flexíveis demais em que a outra pessoa tome conta. E também não rígidos demais em que tu não consiga, porque a relação é aquela coisa, né? Um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, e a gente faz uma relação que se torne saudável, né? Principalmente relacionamento amoroso. Mas essas expectativas e aquilo que tu realmente deseja do outro precisa ser falado, né? E não deixar para que isso seja dito num momento de raiva, no momento da fúria, no momento que tu não tá legal. Então precisa que seja num momento bacana, tá? Por isso que é tão importante a gente saber os nossos valores e procurar eles, né? Procurar realmente descrever. Eu gosto muito de escrever, então escreva os teus valores, o que é inegociável para ti. Ah, eu não aceito isso. Ponto. Então isso esteja muito claro, porque realmente às vezes a pessoa não vai suprir aquela expectativa e vai cada um para o seu lado. Mas às vezes não, opa, a pessoa não estava sabendo que isso era muito importante para ti, né? Porque cada um tem valores diferentes, né? Dá importância para questões de maneira diferente. Então é preciso que esteja nessa comunicação, nessas expectativas, esses valores. E eu digo isso porque às vezes, num relacionamento amoroso, né? Não há no começo, às vezes, algumas conversas que são desconfortáveis. E elas precisam ser feitas, né? Para que esteja realmente lado a lado. Não adianta muito a gente imaginar que depois de um tempo a pessoa muda e tal. Muda algumas coisas, mas os valores, a essência dela não vai mudar. Então precisa estar
ali, entende? Juntinho. Outra coisa, principalmente em relacionamento amoroso e de amizade, a gente acaba trazendo feridas de outros relacionamentos, né? Então, às vezes acontece da gente criar uma casca, né, para se proteger, e a gente acaba não trazendo isso, né, para o outro. Ou às vezes trazendo demais também, né? Às vezes aquilo se torna muito repetitivo, a gente não curou aquelas feridas e a gente fica projetando naquela pessoa, que às vezes não tem nada do que tu tá sofrendo, né, lá dentro, mas é uma ferida que veio antes. Então é muito importante olhar com muita sinceridade, né, no momento, não deixar no momento de raiva, no momento de muita tristeza, no momento de mágoa, para olhar isso, né? Deixa para olhar o momento que estiver tranquilo, mas olhar para ver realmente se aquela pessoa tá fazendo algo nesse sentido ou se é tu que tá trazendo algo de outro momento. Não precisa nem ser de outro relacionamento amoroso. Às vezes a gente traz feridas lá da infância, né? E a gente acaba projetando num parceiro. E aí, como que a gente faz, né? A gente precisa tá sabendo, será que isso é de lá? É de agora? Né? É a pessoa que tá agora, que tá sofrendo pênalti às vezes, né? De a gente só tá trazendo aquilo. Então, é muito importante esse autoconhecimento. Sempre, gente, sempre. Vocês me ouvem aqui falar muito, mas o autoconhecimento é fundamental para tudo. Para relacionamento, primordial. Porque quando a gente se conhece, sabe das nossas feridas, das nossas dores, é mais fácil que a gente busque curar. Óbvio, gente, nem todas as feridas a gente vai só conseguir fazendo uma análise individual sozinho. Às vezes a gente precisa de uma ajuda numa terapia, às vezes no tarô, parece muitas vezes eu abri jogo de tarô, que a pessoa me perguntava algo da pessoa que ela estava, mas não era a pessoa, né? Era algo antes que vinha. Então, isso é muito importante, a gente realmente saber se aquela pessoa que tá ali com a gente, ela realmente está fazendo algo, né? Nesse sentido, como é que eu vou dizer assim? Nesse conflito, ou se é algo de antes. E, gente, relacionamento, né? Principalmente amoroso, a gente tem muitos conflitos de não só traumas, de feridas anteriores, mas às vezes culturais, né? Então precisa haver muita conversa, às vezes do jeito de fazer comida, do jeito de limpar a casa. Então tudo isso precisa estar muito acertado, muito bem conversado, né? De maneira que, como eu falei, essas coisas elas conseguem ser flexibilizadas, a gente consegue um pouco sai de aqui, um pouquinho sai de lá, né? E a gente consegue alinhar. Mas outras coisas não, outras coisas são as coisas inegociáveis, que tu não abre mão. Então precisa haver essa conversa e precisa estar alinhada essa comunicação, né? Os dois têm que estar de acordo naquilo. Sobre as feridas, para a gente curar, além de terapia, né? Muitas pessoas falam do tempo, né? O tempo cura tudo. O tempo não cura tudo, ele nos ajuda, tá? Ele é um auxiliar incrível, mas se a gente só deixar aquela ferida lá de cantinho, a gente não mexer com ela, que pensa num ferimento mesmo no corpo, né? Por exemplo, se eu me machuquei, eu vou querer limpar, né? Vou passar algum produto para cicatrizar, ou algum séptico, né? Daqui a pouco precisa, coloca um curativo, dependendo do grau da ferida, vou precisar dar ponto. Agora, se eu tem uma ferida ali, precisava dar ponto, só que eu simplesmente deixo aberto, não faço nada. Deixo a sujeira pegando, o que vai acontecer? Aquilo vai inflamar uma hora, né? Vai, como eu digo, estourar em algum canto. Então, assim, aquilo vai inflamar, vai doer, vai incomodar. Às vezes, em outros lugares, vai incomodar aquela ferida. Então, pensem que a ferida emocional ela também é assim.
quando a gente não cura ela, né? Ai, André, eu vou começar hoje uma cura da minha ferida? Sim, mas assim como o ferimento físico leva tempo para curar, para cicatrizar, a nossa ferida emocional também. E nisso o tempo nos auxilia, porque vai levar tempo, né? Não é de uma hora para outra. Mas ele nos auxilia. Ele não é, como eu vou dizer assim, o agente que vai fazer essa cura. Entendam isso. Ele é nosso parceiro na nossa cura, mas não é ele que vai curar. Então, o tempo não cura tudo, ele nos ajuda no processo, tá? E sempre quando eu vou fazer live, aula, o que for, taróloga, né? Tem que tirar as cartinhas. Então, eu tirei as cartinhas para saber um pouco mais do que vocês estavam precisando, né? Porque quando eu defini os temas das lives, né, foi pensando muito o que vocês já me trazem. Mas eu queria estar muito alinhada, né, com vocês estavam precisando agora. E aí, além de trabalhar a questão da cura das feridas anteriores, né, de outros momentos, a gente tem a questão da paciência e da moderação, tá? Veio forte aqui do equilíbrio. Por quê? Às vezes, a gente quer fazer uma mudança e quer que ela seja rápida, profunda, né? E que o outro mude tudo. E não é assim. Um relacionamento, né, para haver a mudança, precisa primeiro vir de mim, e aí pode ser que o outro mude, tá? Normalmente, como eu falei no começo, o outro muda, né? Tem essa mudança. Mas é preciso muita paciência, equilíbrio. E equilíbrio é realmente disso, de tu não forçar o outro, né, a querer que seja no teu tempo também que as coisas aconteçam. Às vezes vai levar um tempo mais que tu, às vezes tu vai levar um tempo a mais que o outro, né? O outro vai normalmente já fazer as mudanças que são necessárias. Então veio muito forte, né, essa paciência, o tempo que leva as coisas, de ser trabalhado para a gente superar essas dificuldades. E trazendo também, né, do que o tarô me pediu, sobre a gente, para além de buscar esse alinhamento na relação, para que a gente aprecie também as diferenças. E isso, né, dá uma dorzinha ali na gente, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, né? Assim, assim, assado. Perfeitinho. E não é. Porque às vezes a diferença, né, do teu parceiro ou do teu amigo é o que te complementa. Então, aprecie a diferença do outro também. Se aquilo não te, como é que eu vou te dizer assim, não vai contra o teu valor inegociável, né? Aprecie essa diferença, né? Se a pessoa é mais ativa, às vezes a outra é mais devagar, né? Precisa ter esse equilíbrio dos dois, mas é uma complementação um do outro, né? Então, apreciar também a diferença, olhar para essa diferença não só como um defeito, às vezes essa diferença é algo muito positivo para ti. Então, olha com carinho essas diferenças, aprecia elas, aquelas que são construtivas, né? Que vão te auxiliar também na tua melhor versão, né? Deixa eu tomar mais uma aguinha. E assim, falando, né, das feridas principalmente, não adianta, gente. A gente precisa olhar para trás para perceber, né? Principalmente quando dói. A gente acaba vendo quando dói, mas olhar para trás para ver onde que é a origem, buscar ela, tratar aquele ferimento. Porque é só assim que a gente vai conseguir estar num relacionamento mais saudável, mais feliz, criar essas conexões, tá? E pensando agora em ajudar quem não está num relacionamento amoroso, tá? Que também Tarô me disse. Alinhe muito bem as tuas expectativas, tá? Que eu falei lá no começo.
Mas assim, alinha muito bem. Esteja muito ciente daquilo que tu busca, daquilo que tu quer. E seja muito sincero com o outro, né? Falar o óbvio que parece óbvio para ti, falar aquilo que te incomoda, aquilo que não tá legal, mas de forma construtiva. A comunicação, ela é imprescindível no relacionamento. Não há relacionamento sem comunicação, tá? Para ela ser mais assertiva, para ela ser mais saudável, para ela ser melhor, a gente precisa tratar o outro também de maneira gentil. Por mais às vezes que o outro não esteja sendo gentil com a gente, né? Porque quando eu deixo de ser gentil com o outro, né, eu tô mostrando algo meu, não do outro. Então, buscar sempre a gentileza e a assertividade. Porque, assim, ser assertivo e ser gentil não é permitir que o outro faça a gente de gato e sapato. Às vezes, o ser gentil e assertivo é dizer: não concordo com a forma que está sendo falado, eu vou me retirar. No momento que estiver tranquilo para a gente conversar, a gente conversa e sai do ambiente. Às vezes vai ser preciso dizer isso, né? Então, tenha sempre muito na consciência, né, de que a gentileza, que a assertividade não é a gente falar de forma. Quando eu digo agressiva, não é nem uma agressiva gritando, brigando, às vezes de forma, nosso tom de voz normal, mas a gente fala de forma agressiva. Né? Então a gente traz, às vezes, aquela cutucadinha no outro que a gente sabe ali que vai doer, né? Então a gente vai ali e cutuca. Porque a gente não falou antes, quando aquilo, né, tava doendo. A gente não falou. A gente não falou que aquilo dói. Então, por isso que sempre falar antes, né? Alinhar antes as expectativas. E nessa parte de alinhar a expectativa, como eu falei do autoconhecimento, que é fundamental, e do relacionamento conosco, por quê? Porque às vezes a gente acaba indo na onda, né, dos outros e não se conhecendo de verdade, né, na nossa essência. Realmente o que a gente acha que é fundamental. Por exemplo, né, para mim é fundamental parceria, que eu tenha alguém que eu confie, que tá comigo na boa e na ruim. Isso para mim é fundamental. Se eu ver que tem algo que foge dessa parceria, então, opa, não tá legal, né? Então, tem que deixar claro isso, é parceria. Então, sempre quando tu vai te relacionar, deixa muito claro aquilo que é importante para ti. Para mim, confiança é confiança, né? A gente brinca às vezes, meu esposo dá carona para os colegas, né? E aí, nossa, não sei o que, ela deixa, não sei. Eu confio. Se eu não confiasse para isso, para que raios eu tô numa relação? Então, para mim, confiança é importante, assim como a parceria. Deixa eu ver aqui que a Paula botou. Meu problema é a confiança, preciso aprender isso. Então, confiança, para mim é algo muito assim, ou a gente tem ou a gente não tem, tá? Numa relação. E isso precisa estar dito, tá? Olha, eu estou confiando em ti, nossa relação é assim, assim, assim. Para mim, isso eu não aceito, vai ser uma quebra de confiança. Isso aqui eu aceito, é tranquilo. Olha, isso aqui não é legal. Tudo isso precisa ser falado, tá? E tem que dizer, olha, isso para mim é quebrar confiança. Às vezes para mim pode não ser, mas para ti pode ser. Então, alinha muito bem aquilo que para ti é uma quebra de confiança, tá? Por exemplo, a pessoa tá lá comentando em foto de outras, tá? Já aconteceu situações para mim de pessoas me perguntando, tarô, isso para ti é uma quebra de confiança? Então chega e fala, olha, isso aqui tu tá quebrando minha confiança, eu não me sinto confortável com isso. Para mim é como se estivesse me traindo. Então isso para mim é uma quebra de confiança. Aí vai acertar, ele vai dizer, não vou mais comentar, não sabia que isso era pra ti. Ou daqui a pouco ele vai continuar comentando. Aí tu vai precisar ter uma conversa mais séria, mais assertiva e realmente às vezes decidir se vale a pena continuar ou não o relacionamento, tá?
tá? Porque tem que ter esse encaixe, sabe? Não quer dizer que a gente vai falar e vai confiar e que o outro não vai quebrar a sua confiança e tudo mais. Mas a gente tá mais certo do que é confiança pra gente, do que é confiar no outro, o que, que é uma quebra de confiança, o que, que não é legal no relacionamento. Então, tudo isso precisa desse conhecimento, entende? E coloca também essa questão da confiança, o que que tu não tá confiando em ti. Porque muitas vezes quando a gente não confia no outro, é porque a gente não confia na gente mesmo. Vou trazer uma situação. Eu trabalho muito autoconfiança em mim, tá? Sou terapeuta, trabalho questões com vocês. Todo mundo, não tem nenhuma terapeuta que é alecrim dourado, que não precisa melhorar em nada. Todo mundo precisa melhorar. Então eu trabalho autoconfiança. O que foi de tanto eu ir buscando, da onde vinha? Eu tinha uma questão familiar. As pessoas não confiavam em mim, né? Então, como é que eu vou ter confiança em mim? Se lá na primeira infância não confiaram em mim, entende? Para mim, eu sentia que não confiavam em mim. Então, isso hoje eu trabalho para que eu tenha confiança em mim, né? Trabalhar a minha criança interior para dizer para ela, olha, eu confio em ti, tá tudo bem, entendeu? Os adultos naquela época não confiaram, mas eu confio em ti. Então, fazer esse trabalho é muito importante, tá? Muito importante. Vai buscar trabalhar essa questão da confiança. Se alguém quebrou tua confiança ou se não confiavam em ti, muitas vezes, questões que hoje a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos, vêm lá da infância, às vezes de relacionamentos passados. Então a gente precisa realmente tratar e curar essas feridas. Não adianta. Não dá para fugir. E muito mais do que isso, é olhar para os nossos relacionamentos, percebe como eles estão hoje. Tu sente que tu tá com um relacionamento saudável, né? E não só amoroso, né? Às vezes com amizade, com família, tudo mais. Como é que tá? Como é que tá o relacionamento comigo mesmo? Procura ver como que tu te relaciona. Porque isso vai te dar um norte, entendeu? Às vezes, num ponto tu encontra, olha, não tô botando limite. Eu deixo as pessoas tomar conta. Então, opa, eu tenho que botar limite. De que forma que eu vou botar limite, né? Eu vou ter que botar limite primeiro em mim mesmo, né? Para que eu possa colocar nos outros também. Então, eu não vou me permitir fazer tal coisa porque extrapola o meu limite. Não é porque fulano quer que eu faça que eu vou fazer. Então, se colocar o limite para poder botar o limite no outro, né? Confiar em si para poder confiar no outro. Deixa eu tomar água, gente. Acho que estamos há bastante tempo conversando. Gente, se tiver dúvida, manda aqui, tá? E fica comigo porque vai ter presente especial para quem assiste a live. Depois mandem para as amigas porque vai ser bem legal esse presente, tá? Todas as lives vai ter um presente para vocês. Deixa eu ver, acho que eu falei todos os pontos ali. Então, deixa eu trazer algo aqui, tá? Sobre as cartas. Eu falei para vocês que eu tirei cartas, né? E o sentir cansada, né? Muitas vezes, de que parece que a gente faz coisas e nunca é suficiente. Parece que as coisas não melhoram, né? Isso tá muito da gente doar mais do que receber. E isso tem que ficar muito claro pra gente, precisa ser trabalhado, porque causa esse desalinhamento nas relações. Mas, Andrew, eu faço de tudo pela pessoa, a pessoa não faz um like pra mim. Pois então, tá fazendo demais? Bora baixar essa doação, tá? Nós temos energia feminina e energia masculina, tá? Muitas vezes a gente está com a nossa energia feminina desequilibrada quando a gente dá demais e não está aberta a receber. A gente cria, né, quando faz isso, uma dívida com o outro. O outro tem uma dívida contigo. Só que isso é inconsciente, tá, gente? Essa dívida, o outro se torna pequeno, ele não se vê capaz de retribuir. Presta atenção nas falas, quando a gente fala assim, mais automático, responder.
Teve uma vez agora que eu agradeci uma amiga e eu botei assim, eu não tenho como te agradecer. E aí eu fiquei pensando, eu preciso equilibrar essa relação. Eu tô me colocando como pequena, como alguém que não tem como retribuir algo que a pessoa fez. Óbvio, ali naquele momento eu queria dizer que estava muito grata, estava muito feliz, que foi algo fantástico. Mas eu estava me colocando numa posição menor na relação. Então isso vai uma hora ou outra dar conflito, porque não estamos ali juntos, alinhados, né? Então esse equilíbrio é importante. Se tu tá fazendo demais, tá cansada, para de dar demais. Cuida de ti, recebe, aceita receber. Porque às vezes a gente não aceita receber, a gente quer fazer tudo sozinha. E não é assim. A gente precisa da ajuda do outro. A gente pode receber a ajuda do outro, tá bom? Outra coisa que acaba nos cansando é a gente tentar mudar o outro. Não tem, gente, não tem como. A gente só consegue mudar nós mesmos. E olha lá, às vezes, né? Não, a gente muda é a gente. O outro é consequência da nossa mudança. Às vezes o outro vai mudar também, vai se alinhar melhor contigo. Às vezes o outro vai se afastar. Às vezes tu vai afastar o outro e tá tudo bem. Numa relação, é normal que isso aconteça, tá, gente? Não adianta. Quando a gente começa a trilhar um caminho, né, de mudança, de transformação, vão ter pessoas que não vão estar mais alinhadas com a gente e vão acabar nos deixando, né? Às vezes a gente vai deixar também. Às vezes do nada, eu brinco, né? Do nada. Ah, a pessoa nunca mais falou comigo, do nada. Não. Voltei, me botem um coraçãozinho aí se voltei. Por favor. Que caiu aqui. Já tá me avisando que eu tenho que acabar, viu? Já não tem mais água. Gente, então eu vou falar o presente antes. Ai, obrigada pelos corações. Antes que eu caia de novo essa live, viu? Eu espero que seja de grande ajuda a live, tá? Quem não assistiu desde o começo, volta lá que eu vou deixar salva. Presente para quem assistiu a live. Pode ser ao vivo, pode ser gravado. Então mandem para as amigas, tá? Comenta quando eu postar essa live, comenta lá, tá? Pode ser um aprendizado da live, pode ser dizendo se gostou, se não gostou, o que queria mais também, porque a gente pode vir falar novamente, né, de outros pontos desse assunto sobre relacionamentos. E comenta lá, porque quem comentar vai ganhar um presente do tarô no direct, tá? É especial e é personalizado para cada um, por isso que eu não vou falar o que é, mas é algo do tarô, tá? Então, comenta lá, manda para as amigas, porque é utilidade pública essa live, viu? E eu espero vocês amanhã, às 9h09 da manhã, com uma live super especial falando sobre o nosso profissional, nossa profissão, realização pessoal, o nosso trabalho que não tá nada legal, o que a gente faz, como que a gente muda tudo isso, a gente vai atrás da nossa realização. Então vem comigo que essa semana tá muito especial. Óbvio, tem presente também. E na quinta-feira tem surpresa gigantesca, maravilhosa, viu? Um beijo grande, fiquem bem. E lembra sempre, autoconhecimento é poder, minha gente.